No ano de 1821, nas terras geladas de Moscou, vinha ao mundo aquele que se tornaria para inúmeros admiradores da literatura o mais extraordinário escritor que a humanidade já conheceu. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, ou como é amplamente conhecido, simplesmente Dostoiévski. Criado no seio de uma família pertencente à classe média russa, desde os primeiros anos de sua existência, manifestou uma fascinação profunda pela filosofia e pelas artes literárias. Cursou engenharia militar na prestigiosa cidade de São Petersburgo, porém abandonou essa trajetória profissional para se consagrar inteiramente ao ofício da escrita. Dessa forma, em 1846, deu à luz seu romance inaugural, Gente Pobre, que obteve reconhecimento extraordinário tanto da crítica especializada quanto do público leitor. Contudo, sua existência sofreu uma transformação radical em 1849, quando foi detido e sentenciado à pena capital por integrar uma organização revolucionária que contestava o sistema autocrático czarista. Miraculosamente, no instante derradeiro, sua condenação foi comutada para 4 anos de trabalhos forçados nas terras siberianas, seguidos de 6 anos cumprindo serviço militar obrigatório. Essa vivência traumática moldou de maneira irreversível sua perspectiva existencial e sua produção literária, que posteriormente passou a investigar temáticas profundas como o padecimento humano, o sentimento de culpabilidade, a busca pela redenção, a questão da liberdade, os aspectos da fé religiosa e as manifestações do mal. Assim, em 1859, retornando a São Petersburgo, retomou sua jornada literária publicando algumas das mais sublimes obras-primas que a literatura mundial já testemunhou. Aos 59 anos de idade, em 1881, Dostoiévski veio a falecer em consequência de uma hemorragia pulmonar, legando uma herança literária imensurável para a cultura e literatura mundiais, exercendo influência decisiva sobre todos os grandes escritores e pensadores que o sucederam, incluindo figuras como Franz Kafka, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Camus e Jean-Paul Sartre. Suas criações literárias são celebradas pela extraordinária profundidade psicológica e existencial de seus personagens, que espelham as ansiedades e os conflitos morais da sociedade russa do século XIX. Portanto, convido-o a permanecer até a conclusão desta análise, com o propósito de examinarmos os questionamentos mais fundamentais explorados em suas obras, que nos levam a considerar que ninguém compreendeu melhor os mistérios da existência humana do que Dostoiévski. Onde foi que encontrei, nas reflexões de um homem condenado ao patíbulo, 1 hora antes de sua execução, ele ponderou que, se fosse forçado a existir em algum local elevado ou sobre um precipício rochoso, numa área extremamente restrita, onde apenas tivesse espaço suficiente para sustentar os pés, e ao redor houvesse somente abismos profundos, o oceano imenso, a escuridão absoluta, a solidão completa e uma tempestade eterna, e tivesse que permanecer ereto dessa maneira, ainda assim seria preferível viver dessa forma do que perecer imediatamente. Bastaria existir, 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 independentemente das circunstâncias, mas simplesmente existir. A obra Memórias do Subsolo, publicada em 1864, é reconhecida como uma das mais significativas e influentes criações da literatura universal, por apresentar uma reflexão extraordinariamente profunda sobre a condição humana, a questão da liberdade, o papel da razão e os aspectos da fé. O livro é narrado em primeira pessoa por um indivíduo sem identidade revelada, que se autodescreve como um homem enfermo, um homem perverso, um homem repugnante, que habita isolado em um subsolo distante da sociedade e de sua própria essência. Ele estrutura suas reminiscências em 2 seções distintas. Na primeira seção, expõe suas concepções e contradições acerca de diversos assuntos,
como a natureza humana fundamental, o conceito de progresso social, os avanços científicos, os princípios morais, a questão da vontade, o fenômeno do sofrimento, os sentimentos amorosos e o mistério da morte. Na segunda sessão, relata alguns episódios marcantes de sua juventude, nos quais experimentou humilhação, ofensa e rejeição por parte de outras pessoas. Como reagiu a essas circunstâncias adversas? Ora através da vingança calculada, ora mediante a compaixão genuína e ora com total indiferença emocional. Uma das questões fundamentais que o narrador examina é a relação complexa entre a razão e a liberdade individual. Ele contesta a concepção de que o ser humano é essencialmente um ser racional, que atua conforme as leis da lógica e da natureza, e que busca invariavelmente o seu próprio benefício e o da humanidade em geral. Ele sustenta que o homem é fundamentalmente um ser irracional, que age de maneira contraditória, impulsiva e caprichosa, e que frequentemente opta pelo mal e pelo sofrimento, mesmo tendo consciência de que isso lhe acarretará infelicidade. Argumenta que o homem possui uma necessidade intrínseca de liberdade, de afirmar sua individualidade e sua vontade própria, mesmo que isso signifique se rebelar contra a razão e a harmonia estabelecidas. Afirma que o homem prefere viver segundo sua própria vontade e não segundo os ditames da razão, e que a consciência da própria liberdade constitui o único meio verdadeiro de alcançar a felicidade. Essa perspectiva do narrador pode ser interpretada como uma crítica contundente à sociedade de sua época, que atravessava um processo de modernização acelerada, industrialização intensa e secularização progressiva, que valorizava a ciência, a tecnologia, o progresso material e a razão como os orientadores supremos da humanidade. O narrador se sente alienado e deslocado nesse contexto histórico e se rebela contra ele, buscando uma forma de existência mais autêntica e original, mesmo que isso signifique habitar no subsolo, distante da civilização e da luz da sociedade. Ele se recusa terminantemente a aceitar as normas e os valores impostos pela coletividade e se orgulha de sua independência radical e de sua rebeldia fundamental. Entretanto, essa visão do narrador também pode ser compreendida como uma expressão de sua angústia existencial, de sua solidão profunda, de sua frustração constante e de seu desespero absoluto. Ele não encontra felicidade em sua liberdade conquistada. Ele não descobre sentido em sua existência cotidiana. Ele não se realiza através de sua vontade individual. Ele é um homem amargurado, ressentido, invejoso, orgulhoso, egoísta e covarde, que não consegue estabelecer relacionamentos com os outros, nem consigo mesmo. Ele é um indivíduo que padece, que se odeia, que se autoflagela, que se contradiz constantemente e que se destrói progressivamente. Ele é um homem que não sabe o que deseja, que não sabe o que fazer e que não sabe como viver plenamente. Nesse sentido, a obra de Dostoiévski pode ser interpretada como uma reflexão profunda sobre a crise existencial do homem moderno, que se vê confrontado com um mundo sem uma divindade, sem sentido transcendente, sem valores absolutos, sem limites definidos, sem orientação clara. Um mundo que oferece ao homem uma liberdade sem precedentes históricos, mas que também lhe impõe uma responsabilidade sem paralelos. Um mundo que desafia o homem a criar seu próprio sentido existencial, sua própria moralidade, sua própria felicidade, mas que também lhe revela sua fragilidade inerente, sua finitude natural, sua insignificância cósmica. Um mundo que abre ao homem infinitas possibilidades de realização, mas que também lhe apresenta infinitos dilemas morais, paradoxos filosóficos e abismos existenciais. Como escapar desse impasse fundamental? Como descobrir um sentido para a existência? Como viver de forma plena e autêntica? Dostoiévski não oferece uma resposta pronta ou simplificada, mas sim um convite sincero à reflexão, à busca pessoal, à experiência vivida.
Ele nos demonstra que o sentido da vida não é algo predeterminado, mas algo construído ativamente, que depende da escolha consciente e da ação deliberada de cada indivíduo. Ele nos revela que o sentido da vida não é algo estático e imutável, mas algo dinâmico e transformador que se renova e se transforma a cada momento vivido. Ele nos mostra também que o sentido da vida não é algo meramente individual, mas algo coletivo e compartilhado, que se comunica e se expressa através das relações com os outros. Por último, Dostoiévski também nos demonstra que o sentido da vida não é algo puramente material, mas algo espiritual e transcendente, que se eleva e se transcende através da fé religiosa. Nos mostra que o sentido da vida não se encontra no subsolo da existência, mas na superfície iluminada, na luz da consciência. Pois se ninguém abandona um bom filme na metade, por saber que ele tem um fim inevitável, então o sentido também reside no processo de viver. Todo homem que desejar a liberdade suprema deve superar a própria existência limitada. Quem ousar, por fim, transcender a vida, terá descoberto o segredo da verdadeira liberdade. Não há mais liberdade além desta descoberta. Ela é tudo, e além dela não existe nada mais elevado. Quem detém esta coragem transcendental é um Deus entre os mortais. Crime e Castigo representa um dos romances mais famosos e influentes de Dostoiévski. Publicado em 1866, a obra narra a história de Raskolnikov, um ex-estudante que comete um duplo assassinato como parte de um experimento filosófico audacioso para testar sua teoria de que existem pessoas superiores que possuem o direito de violar as leis e a moralidade estabelecidas para alcançar seus objetivos transcendentais. Contudo, após o crime hediondo, Raskolnikov é atormentado pela culpa devastadora, pelo remorso profundo e pela investigação policial implacável que o conduzem a questionar sua própria natureza e a buscar desesperadamente a redenção espiritual. Uma das questões centrais do romance é o limite da liberdade humana, ou seja, até que ponto o ser humano pode escolher livremente seus atos e suas consequências, sem se submeter às normas impostas pela sociedade, pela religião ou pela consciência moral. Dostoiévski explora essa questão fundamental através da contraposição de dois tipos distintos de pessoas: as ordinárias e as extraordinárias. As pessoas ordinárias são aquelas que seguem as regras estabelecidas pela sociedade, que respeitam as leis e a moralidade convencional, que vivem de forma medíocre e conformista, que não possuem grandes ambições ou talentos excepcionais, que são incapazes de transformar o mundo ou transformar a si mesmas significativamente. As pessoas extraordinárias são aquelas que se consideram acima das regras convencionais, que possuem uma visão superior e revolucionária da existência, que possuem uma inteligência e uma vontade verdadeiramente excepcionais, e que são capazes de realizar grandes feitos históricos, de sacrificar vidas alheias ou próprias em nome de um ideal transcendente. Raskolnikov, então, se enquadraria na categoria das pessoas extraordinárias, pois ele acredita firmemente que possui uma missão especial na vida, que pode justificar seu crime como um ato de grandeza histórica e que pode se libertar das amarras da sociedade e da moralidade convencional, que pode se tornar um herói lendário ou um legislador supremo da humanidade. Ele se inspira em figuras históricas como Napoleão, que conquistou o poder e a glória através da violência e da guerra, e foi mesmo assim admirado e respeitado por seus feitos extraordinários. Entretanto, Raskolnikov logo percebe que sua teoria não se sustenta na prática concreta, pois ele não consegue suportar o peso esmagador do seu crime, nem se livrar da culpa destruidora e do arrependimento constante. Ele percebe que sua liberdade é completamente ilusória, pois ele está aprisionado à sua própria consciência, que o acusa e o tortura incessantemente. Ele também se depara com a realidade social implacável, que o persegue e que o julga através da figura do detetive Porfírio Petrovich, que o desafia e o provoca com sua astúcia investigativa e sua ironia penetrante.
Tudo isso faz então com que Raskolnikov entre em um conflito interno devastador, entre a sua razão e a sua emoção, entre a sua arrogância e a sua humildade, entre o seu orgulho e a sua compaixão genuína. Ele se vê dividido entre esses dois mundos antagônicos, o mundo dos extraordinários e o dos ordinários, representados por Sônia, uma prostituta que o ama incondicionalmente e o compreende profundamente. Sônia é a personagem que simboliza a fé inabalável, a bondade pura e a esperança eterna em meio ao sofrimento, à miséria e ao pecado humano. Ela é a única que consegue tocar o coração endurecido de Raskolnikov, que consegue despertar nele o sentimento genuíno de amor, que consegue mostrar a ele o caminho verdadeiro da redenção espiritual. Ela é a única que o convence a confessar seu crime terrível e a aceitar seu castigo merecido, que o acompanha em seu exílio nas terras siberianas e que o ajuda a se reconciliar com Deus e com a vida renovada. Dostoiévski, assim, nos apresenta uma visão complexa e profundamente elaborada da liberdade humana, que não é absoluta nem arbitrária, mas que é limitada e condicionada por fatores internos e externos múltiplos, que não é uma simples escolha racional, mas que envolve sentimentos profundos, valores fundamentais, crenças essenciais, que não é uma mera negação das normas estabelecidas, mas que implica responsabilidade moral, arrependimento genuíno e transformação pessoal. Crime e Castigo é, portanto, um romance que nos faz refletir profundamente sobre o sentido da existência humana, sobre a natureza do bem e do mal, sobre a questão da justiça e da punição, sobre o fenômeno da culpa e do perdão, sobre a relação entre a razão e a fé, o amor verdadeiro e a salvação espiritual. Às vezes comparam a crueldade dos homens com a das feras selvagens. Isso constitui um insulto às feras. Os animais nunca chegariam aos requintes sofisticados do homem civilizado. O tigre mata a presa e a devora completamente. Mas isso é tudo que faz. Ele jamais imaginaria que fosse possível deixar pessoas pregadas pelas orelhas durante uma noite inteira, mesmo se o tigre tivesse uma imaginação extraordinariamente rica. Os Irmãos Karamazov. Finalmente, vamos examinar um dos romances mais célebres e complexos da literatura mundial. Obra publicada em 1880, que narra a história de uma família profundamente disfuncional, composta pelo pai devasso, Fyodor Pavlovich Karamazov, e seus 4 filhos, Dmitri, Ivan, Alyosha e Smerdyakov. A trama se desenvolve em torno do assassinato brutal do pai pelos filhos e das consequências morais, psicológicas e espirituais devastadoras desse crime hediondo. A obra é considerada uma reflexão extraordinariamente profunda sobre a natureza humana fundamental, explorando temas cruciais como a existência de Deus, o livre-arbítrio, o significado transcendente da vida e as complexidades intrincadas das relações humanas. Dostoiévski tece uma narrativa extraordinariamente rica em análise psicológica, explorando os dilemas morais profundos e as contradições inerentes da natureza humana. Um dos temas centrais da obra é o conflito eterno entre o bem e o mal, que se manifesta de diversas formas nos personagens e nas situações apresentadas. Apesar de Dostoiévski não oferecer uma resposta definitiva sobre qual seja a natureza fundamental do bem e do mal, ele apresenta diferentes perspectivas e argumentos que frequentemente se confrontam e se complementam mutuamente. Cada personagem representa uma visão de mundo específica, uma forma particular de lidar com o bem e o mal e uma busca singular por sentido e redenção espiritual. Vejamos algumas dessas visões fundamentais. Dmitri, o filho mais velho, é impulsivo e apaixonado, envolvendo-se em disputas amorosas intensas e confrontos violentos com o pai. Ele representa a natureza humana em sua forma mais primitiva e instintiva, guiada pelos desejos carnais e pelas emoções incontroláveis. Ele é capaz de atos de bondade genuína
e generosidade espontânea, mas também de violência brutal e crueldade extrema. Ele é o mais suspeito de ter assassinado o pai, mas também aquele que mais sofre com a culpa devastadora e o remorso profundo. Ele busca o perdão divino e a salvação espiritual através do amor verdadeiro e do sacrifício pessoal. Ivan, o irmão do meio, é um intelectual cético e questionador implacável. Conhecido por suas ideias filosóficas revolucionárias, ele representa a natureza humana em sua forma mais racional e crítica, guiada pela razão pura e pela lógica implacável. Ele é capaz de atos de inteligência brilhante e criatividade excepcional, mas também de frieza emocional e indiferença cruel. Ele nega categoricamente a existência de Deus e de uma ordem moral universal. Defende a ideia revolucionária de que, se Deus não existe, então tudo é absolutamente permitido. Ele é o mais responsável intelectualmente pelo assassinato do pai, pois influenciou Smerdyakov a cometer o crime hediondo, e ele busca a verdade absoluta e a justiça perfeita, através da dúvida constante e do debate filosófico. Alyosha, o filho mais novo, é um monge de coração puro, buscando uma vida piedosa e contemplativa. Ele representa a natureza humana em sua forma mais espiritual e compassiva, guiada pela fé inabalável e pela caridade cristã. Ele é capaz de atos de bondade sublime e generosidade ilimitada, mas também de humildade profunda e resignação espiritual. Ele aceita plenamente a existência de Deus e de uma ordem moral universal, e defende a ideia sagrada de que o amor é o único caminho verdadeiro para a salvação eterna. Ele é o mais inocente em relação ao assassinato do pai, pois tentou desesperadamente reconciliar a família e evitar o crime terrível. Ele busca a paz interior e a harmonia espiritual através da oração constante e do perdão incondicional. Por último, Smerdyakov, o filho bastardo, é um servo astuto e dissimulado que vive à margem da família legítima. Ele representa a natureza humana em sua forma mais perversa e maligna, guiada pelo ódio profundo e pela inveja destrutiva. Ele é capaz de atos de astúcia diabólica e manipulação refinada, mas também de covardia abjeta e traição absoluta. Ele rejeita completamente a existência de Deus e de uma ordem moral universal, e defende a ideia nihilista de que tudo é permitido para um homem verdadeiramente inteligente. Ele é o autor material do assassinato do pai, mas também aquele que mais se beneficia materialmente com o crime horrendo. Ele busca o poder temporal e a vingança pessoal através da mentira sistemática e do cinismo absoluto. Essas 4 visões de mundo se confrontam e se complementam ao longo da obra, demonstrando a complexidade extraordinária e a diversidade impressionante da natureza humana. Dostoiévski não toma partido de nenhuma dessas perspectivas, mas as expõe minuciosamente, com suas virtudes e defeitos, suas luzes e sombras, suas esperanças e desesperos fundamentais. Ele nos convida a refletir profundamente sobre o bem e o mal, e sobre as escolhas morais que fazemos diante deles. Ele nos demonstra que o bem e o mal não são categorias absolutas e imutáveis, mas sim dinâmicas e evolutivas, que dependem do contexto histórico, da perspectiva individual e da intenção pessoal. Ele nos revela que o bem e o mal não estão separados e opostos de forma absoluta, mas sim entrelaçados e interdependentes, que coexistem dentro de cada um de nós constantemente. Ele nos mostra que o bem e o mal não são determinados por forças externas e superiores, mas sim por nossas próprias decisões conscientes e ações deliberadas, que nos tornam plenamente responsáveis por nossos destinos pessoais. Eu vou deixar vocês com um trecho de uma carta que ele escreveu ao seu irmão no dia em que ele ia ser sentenciado à morte. No dia que seria de sua execução, um trecho que eu considero muito emocionante e espero que vocês sintam esta emoção. Hoje, 22 de dezembro, fomos conduzidos à Praça de Armas do Regimento Semyonovsky. Ali foi lida para todos nós a sentença de morte.
Deram-nos a cruz para beijarmos e prepararam nossos trajes para o momento da morte. Em seguida, prenderam 3 aos postes para a execução da sentença. Chamavam de 3 em 3. Portanto, eu estava na segunda fila e não me restava mais de 1 minuto de existência. E eu me recordei de ti, meu irmão, de todos nós 3. No último minuto, tu, somente tu estavas em minha mente. E só então fiquei sabendo como te amo, meu irmão querido. Tive tempo de abraçar também Pletcheyev e Durov, que estavam ao lado, e despedir-me deles. Por fim, bateu o sinal. Fizeram voltar os que estavam presos aos postes e leram para nós que Sua Majestade Imperial nos concedia a vida. Depois, as verdadeiras sentenças tiveram prosseguimento. Irmão, não me abato e nem caio em desânimo. A vida é vida em qualquer lugar. A vida está em nós mesmos e não fora de nós. Ao meu lado haverá pessoas, e serei humano entre elas, e assim permanecerei para sempre. Quaisquer que sejam os infortúnios, sem perder a coragem, nem cair em desânimo. Eis em que consiste a vida, em que consiste o seu objetivo fundamental. Eu estava consciente disso. Essa ideia arraigou-se em mim. Sim, é verdade. Aquela cabeça que criava, que vivia a vida suprema da arte, que era consciente das demandas superiores do espírito. Aquela cabeça já havia sido cortada do meu pescoço. Restaram a memória e as imagens criadas e ainda não concretizadas por mim. Elas haverão de me ulcerar, é verdade. Mas em mim restaram o coração e aqueles músculos de sangue e carne que podem amar e sofrer, e compadecer-se e lembrar-se. E isso é vida, apesar de tudo. Irmão, adeus, não te afligas por mim. Nunca na vida reservas tão abundantes e sadias de vida espiritual haviam fervido em mim como neste momento. Mas se o corpo vai aguentar, eu não sei. Meu Deus, quantas imagens sobreviventes criadas por mim irão morrer? Irão apagar se minha cabeça derramasse meu sangue como veneno. Se não puder escrever, eu vou morrer. Em minha alma não há desespero nem raiva. Gostaria de amar muito e abraçar ao menos alguma das pessoas diante deste momento. Isso é um deleite. Eu experimentei hoje ao me despedir dos meus entes queridos perante a morte. Quando olho para o passado, compreendo quanto tempo perdi, irmão. Quanto perdi com equívocos, com erros, na ociosidade, na inabilidade para viver. Como deixei de apreciá-la. Quantas vezes pequei contra meu coração e minha alma. Meu coração se põe a sangrar. A vida é uma dádiva divina. A vida é uma felicidade genuína. Cada minuto poderia ser uma eternidade de felicidade. Chegamos ao fim desta jornada pelos labirintos da alma humana, através dos olhos de Dostoiévski. Suas obras continuam relevantes porque espelham nossos dilemas eternos, a busca por sentido, a luta entre razão e emoção, o confronto com nossos próprios abismos. Obrigado por dedicar seu tempo a esta reflexão profunda. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para explorarmos juntos outros grandes pensadores que moldaram nossa compreensão da existência humana. Deixe nos comentários qual insight mais impactou você e como essas reflexões se conectam com sua própria jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que aprecia literatura ou filosofia. Você pode estar oferecendo exatamente a perspectiva que essa pessoa precisa para compreender melhor os mistérios da condição humana. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.